Olá, amigos do Divulgar.net, sou Claudete Moura, estamos trabalhando na divulgação da doutrina espírita e neste programa fazendo esse estudo de O Livro dos Médiuns, que é um livro especialmente para aqueles que desejam conhecer algo a respeito da mediunidade e também trabalhar com a prática mediúnica. Estamos ainda na segunda parte do Livro dos Médiuns, hoje no capítulo 15, que fala dos médiuns inspirados, no item 182. Eu gosto sempre de estar citando, porque as pessoas podem acompanhar com o Livro dos Médiuns, que às vezes a gente nem pode falar tudo que está escrito lá, da maneira que Kardec falou. Temos feito um resumo que chega bem perto de tudo aquilo que está lá, do essencial. Mas quando a gente lê no livro propriamente, a gente tem também possibilidades de maior entendimento. Então, esse estudo é feito com um resumo de tudo que está no Livro dos Médiuns, da parte essencial. Mas eu aconselho que as pessoas façam a leitura desses itens no próprio Livro dos Médiuns, que entenderão muito melhor o que nós estamos estudando. Então, hoje nós vamos falar dos médiuns inspirados. Uma variável da escrita intuitiva é praticada pelos médiuns inspirados. Então, a escrita intuitiva, nós já vimos que o espírito, ele passa o pensamento para o médium e o médium, então, transmite aquilo que o espírito está passando para ele. Todos que recebem no seu estado normal ou de êxtase comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas preconcebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Então vamos voltar para a gente ver o que Kardec considera médiuns inspirados. Todos que recebem no seu estado normal ou de êxtase comunicações mentais estranhas às suas ideias, ou seja, não é aquilo que ele está pensando, não é de acordo às vezes até do que ele pensa, do que ele acha, mas essas ideias estranhas vêm e sem serem pré-concebidas. Ele não tentou antes pré-conceber essa ideia. Então, eles são o quê? Médiuns inspirados, que vêm, então, no seu estado normal ou, então, no estado de êxtase, esses pensamentos estranhos às suas ideias. Trata-se de uma variedade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta, ou seja, o espírito, é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que foi sugerido. Então, olha só, o médium inspirado, ele tem aquele pensamento, aquela intuição e ele escreve. Mas ele não separa muito, às vezes, distinguindo do próprio pensamento dele ou não, porque ele teve aquela inspiração e escreveu, né? Então, o que caracteriza esse pensamento que foi sugerido para ele é a espontaneidade com que ele acontece. Ele vem espontaneamente. O médium não sentou lá com papel e caneta ou no computador e falou assim, bom, hoje eu vou escrever sobre tal coisa. Assim eu penso que é isso, aquilo. Não. Ele apenas se preparou e a intuição vem, as ideias vêm estranhas, as comunicações mentais diferentes do que ele pensa, das suas ideias, daquilo que ele estava pensando antes. Então, esse pensamento sugerido, que é espontâneo, ele vem espontaneamente. Então, vejam bem,
Ele só vem quando é possível, quando o espírito está disponível e acha que é útil ele passar este ensinamento, essa mensagem. Segundo o professor Herculano Pires, nunca prestamos a devida atenção aos nossos processos mentais. Nós não ligamos muito. Eu estou pensando isso, por que será que eu estou pensando desse jeito? Mas eu não penso, eu não acho que é assim. Geralmente a gente não discute, a gente não presta muita atenção. Kardec, então, fala o professor Herculano, nos oferece uma regra de ouro nesse sentido. A psicologia materialista vai hoje se aproximando desse princípio graças às pesquisas no campo da telepatia. Porque na telepatia não se passa um pensamento de um para outro, de um ser para outro, encarnado? Por que não se pode passar o pensamento de um ser desencarnado para um encarnado? Embora ainda não considere o pensamento dos espíritos, olha, a telepatia ainda não considera o pensamento dos espíritos, ela só considera o pensamento do encarnado para encarnado, mas já admite que recebemos constantemente pensamentos alheios. Ou seja, pensamentos que não são nossos. Eles vêm, eles surgem espontaneamente. A observação permite nos dividir perfeitamente o pensamento que produzimos aos poucos em nossa mente dos que nos são sugeridos. Se nós fizermos uma observação séria, completa, daqueles pensamentos nossos que nós produzimos e aos poucos a gente vai vendo que esses que nos são sugeridos não são os nossos pensamentos. Então, esses são chamados os médiuns inspirados. Vejam bem, Kardec, ele não tinha uma mediunidade ostensiva de ter um relacionamento direto com o espírito. Ele não conseguia isso, ele não era um médium ostensivo, mas ele era um médium inspirado, porque muitas coisas que ele escrevia, os espíritos o inspiravam. Recebemos a inspiração dos espíritos, Kardec fala, que nos influenciam para o bem ou para o mal. Aí nós temos que parar para pensar. A gente recebe essa inspiração dos espíritos e nessa inspiração nós somos influenciados ou para o bem ou para o mal. Mas ela é principalmente a ajuda dos que desejam o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Geralmente, os nossos espíritos protetores, quando percebem que estamos numa dúvida, estamos num trabalho difícil de ser concretizado, numa dificuldade a ser vencida, eles nos sugerem, eles nos ajudam através da nossa intuição. E eles nos dão conselhos, mas muitas vezes a gente rejeita esses conselhos, porque a gente acha mais fácil seguir um outro caminho. Às vezes os conselhos desses espíritos que nos ajudam vão nos dar mais trabalho, vão exigir de nós uma perfeita disciplina, e nem sempre nós gostamos disso. Então a gente rejeita, fala, não, vou fazer do meu jeito mesmo. Eu estou pensando desse jeito, às vezes a gente nem tem consciência, que é o nosso anjo de guarda, nossos espíritos protetores, nosso guia, que está nos passando essa ajuda. Mas a gente fala, não, vai dar muito trabalho, fazer do meu jeito mesmo. Isto se aplica, Kardec fala, a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Não é só no que nós estamos escrevendo, mediante a nossa religião,
mediante uma mensagem ou um texto que queremos escrever e publicar, religioso, mas em todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Por isso que quando nós temos que tomar uma resolução, nós temos que parar, fazer uma prece, pedir ajuda dos nossos mentores espirituais, que com certeza vem a inspiração daquilo que nós necessitamos fazer. Então, nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Os espíritos protetores, os espíritos familiares que já estão mais avançados um pouco, eles nos sugerem boas condutas, boas ideias. Qualquer um de nós, não é necessário que a gente seja um médium ostensivo para a gente ouvir o que um espírito está nos falando. Através da intuição, nós podemos perfeitamente captar essa espontaneidade quando os espíritos estão nos ajudando. E Kardec ainda fala assim: se todos estivessem compenetrados dessa verdade, com mais frequência se recorreria à inspiração do anjo guardião, nos momentos em que não se sabe o que quer dizer ou fazer. Se a gente tivesse consciência disto realmente, se nós estivéssemos compenetrados dessa verdade, que esses espíritos nos ajudam sempre, nós estaríamos sempre, então, recorrendo a essa inspiração dos nossos anjos guardiões, nos momentos em que às vezes a gente, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer agora? Com certeza eles nos ajudam. Que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança, diz Kardec. Que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão como por encanto. Vejam bem, quando nós temos certeza, confiança e fé, e nós pedimos para os nossos espíritos protetores, num caso de uma necessidade, nós vamos nos admirar das boas ideias que vão surgindo para nós, para nos auxiliar, seja numa decisão ou alguma coisa a fazer. Se nenhuma ideia surgir imediatamente, é que se deve esperar, porque às vezes nós queremos que seja naquele momento. Invoquei meu anjo guardião, não veio nenhuma ideia, então vou fazer do meu jeito. Não é assim. Nós invocamos, esperamos com fé, com confiança que a ideia virá. Nós devemos esperar. A prova de que se trata de ideia sugerida está precisamente em que, se ela fosse da pessoa, sempre estaria ao seu dispor. Se ela fosse nossa, ela estaria sempre conosco, nós estaríamos sempre pensando, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. E Kardec termina esse texto falando: quem não é cego, basta abrir os olhos para ver quando quiser. Da mesma maneira, o que possui ideias próprias, sempre as tem ao seu dispor. Se elas não surgem à vontade, é que ele precisa buscá-las fora de si mesmo. Então, nós temos que ter esse cuidado de confiarmos sempre nos nossos espíritos protetores, que eles estão sempre à nossa disposição para nos ajudar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Então, que Jesus nos ajude a fortalecer em nós essa fé
e essa confiança no Pai, e que estejamos sempre necessitados, que somos todos nós, invocando esses nossos amigos espirituais em todos os momentos da nossa vida. Obrigada por hoje, ficamos por aqui. Claudete Moura, para o divulgar.net.